Diga-se comigo, pão. Não, fala com vontade. Pão sem fermento. Esse é o tema da mensagem de hoje. O que quer dizer isso? Na verdade, o fermento quer dizer produz inchaço, produz uma falsa aparência estética. Muito obrigado, meu filho. Deixa eu botar ali, por favor, que eu vou guardar aqui. Obrigado, meu filho. Tá bom assim. Glória a Deus. O fermento fala, na Bíblia do fermento, fala de inchaço. É como se fosse uma linguagem bem alegórica. É como se fosse uma alegoria que não fala, que não comunica muito bem daquilo que é original, das coisas que são originais. Por isso, quando o povo estava saindo do Egito para a terra prometida, Deus deu uma instrução para eles, que eles comessem pão sem fermento. Agora, o pão sem fermento, ele é bonito ou ele é feio? É muito feio. É achatado, é enrugado. Não tem uma boa aparência, não tem uma estética muito boa. Assim é a vida de quem tem apenas uma aparência. Eu não sei você, mas tem hora que eu vou comprar pão na padaria, aí vem aquele pão bonito, que quando você dá aquela serrada na faca, com a faca, para passar uma manteiga, um requeijão, alguma coisa, ele parece aquelas bolas de mercado que só tem vento dentro. Está tão inchado, ele está bonito por fora, mas por dentro ele é oco. Assim é a vida de todo aquele que só busca uma performance, que só busca ter uma vida de aparência. É por isso que para Deus, querido, não importa se é feio, se é bonito, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, se é amarelo, se é preto, verde, azul, não importa para Deus. Por quê, pastor? Porque Deus nos vê no nosso espírito, e no nosso espírito nós não conseguimos enganar ao Senhor. O pão sem fermento fala de uma vida para nós que aos olhos do mundo não tem muita atração. Conversando outro dia com algumas pessoas, estava numa casa, eu e a pastora, aí uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ela virou para nós e falou assim: eu estou passando por momentos difíceis na minha vida, passei a vida inteira servindo ao Senhor, e eu estou chegando no final dos meus dias, e eu estou perguntando, o que foi que eu ganhei? Eu olhei e fiquei assustado. Falei, uai, há uma deturpação de valores dentro do cristianismo, pelo menos do que está sendo pregado hoje, porque não existe na Bíblia, pelo menos na que eu leio, que nossa recompensa ela é terrena. Irmãos, quem prometeu facilidades foi qualquer outra pessoa que não fora o Senhor. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu estou pregando aqui o caos? Não. Deus quer que eu sofra? Não. Mas Deus quer que eu tenha convicções, e uma vida pautada em convicção daquilo que de fato eu sou em Deus, naquilo que eu represento, e de fato daquilo que eu represento, aquilo que eu correspondo. É exatamente nesse ponto aí que Deus quer se revelar. Quando eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu vou funcionar, o que vai funcionar a partir desse entendimento. Eu quero ser um grande empresário. A partir do momento em que você entende quem você é em Deus, tudo, escute bem, tudo que cair nas tuas mãos para você será satisfatório. Você recebe essa palavra? Porque quando a pessoa entra em desespero, em colapso emocional, é quando ela não se conhece e ela fica tentando de tudo. Então hoje, antes de nós seguirmos daqui, eu queria tirar um tempinho de oração.
alguns segundos, para que caia sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, para que de fato nós venhamos ter um encontro real com o Nazareno, com o Senhor dos Senhores, porque quando Ele entra na nossa vida, as convicções de Deus são transferidas para mim e para você. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero te pedir, ore por mim. Estou me sentindo pressionado hoje. Existe uma pressão. Eu até pedi intercessores, levante intercessores. Ore por mim, porque o que eu vou transferir hoje para você, eu acredito que existam barreiras no mundo espiritual até chegar no seu coração. Então eu queria que rompesse todo e qualquer embaraço na sua vida em nome de Jesus. Então vamos orar para que a palavra de Deus seja semeada com sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esse tempo agora que nós vamos tirar seja um tempo de amadurecimento. Que a Tua palavra seja uma semente, que o Senhor possa me usar. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor confiar em mim. Mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo eu fazendo o que eu faço, o Senhor ainda confia nos homens para transferir a Sua palavra. Muito obrigado pela igreja, muito obrigado pela atenção da igreja, muito obrigado pelo coração deles. Em nome de Jesus, amém. Você pode honrar o Senhor com as suas palmas? Em nome de Jesus. Então a nossa ideia aqui é adotarmos uma vida íntegra. Porque se nós estamos falando do pão sem fermento, nós estamos falando de integridade. Sermos íntegros, sermos honestos, sermos verdadeiros. Porque a notícia que eu tenho para dar hoje para mim e para você é que talvez nós sejamos piores do que nós imaginamos. Irmãos, nós temos uma capacidade tão grande de fazer o mal que assusta. É desesperador ver a multiplicação da maldade e da capacidade dessa multiplicação que o homem tem. Estava vendo esses dias um documentário na HBO dos maiores serial killer, que fala, né? Lá nos Estados Unidos. Irmãos, é um negócio fora do comum. A capacidade que o homem tem de matar, simplesmente por matar. A capacidade que o homem tem de multiplicar a maldade. Quando eu olho para a Bíblia, parece que quando a gente aceitou Jesus, chegou uma mensagem para nós a seguinte: agora tudo mudou, uma nova natureza. E de fato, é uma natureza de Deus que está sendo transferida para você. Porém, existe ainda uma mortificação de obras da carne que nós precisamos viver e aplicar, para que essa mudança seja de fato uma mudança genuína e verdadeira. Então eu vejo na Bíblia homens como Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha uma vida totalmente fora da ideia que nós temos hoje desse homem. Eu convido você a nós juntos aqui entendermos um pouco sobre o coração de Paulo. Será que a ideia dele ser apóstolo partiu de Deus, seguindo apenas uma ideia de preencher a lacuna de uma vaga apostólica que tinha surgido? Uma oportunidade que Deus viu? Ou será que Deus ainda continua apostando em pecadores, para que o mundo conheça o verdadeiro amor através da graça de Jesus? Eu acredito na segunda opção. Deus ainda continua usando os homens, mesmo sendo quem somos, piores do que nós imaginamos. Uma fechada no trânsito nos tira a paz. As cadeias estão cheias de homens bons, que em momentos de fúria repentina cometeram crimes e estão hoje pagando por eles. Mas são homens bons. São homens que talvez eu e você, quando olharmos para ele, não consigamos olhar e enxergar a maldade que eles têm. Por quê? Porque eles se parecem conosco. Nós temos 2 homens aqui na igreja que trabalham com a segurança pública, e eu tenho certeza que eu vou falar aqui, mesmo não tendo consultado a eles, que em algum momento eles tiveram que prender pessoas que eles olharam e falaram assim: eu nunca imaginei que ele poderia fazer o que ele fez. Eu nunca imaginei fazer
olhar e ver que esse homem era capaz de fazer isso. Acho que você também já assistiu algum documentário de um crime bárbaro, onde os vizinhos falam assim: eles eram tão tranquilos. Eles eram tão tranquilos, não aparentavam ser esses seres odiosos e desprezíveis. Por quê, pastor? Porque de fato nós somos piores do que nós pensamos. Há uma natureza em nós que precisa morrer todos os dias. É por isso que Deus, sabendo disso, colocou o Espírito Santo dele dentro de nós, não fora, mas dentro, nos convencendo. Essa é a função que o Espírito Santo tem clara, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, fazendo com que nós venhamos compreender qual que é de fato a ideia do plano central de Deus. Pecadores nas mãos de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você se ofenda com essa palavra, mas a palavra, ela vai te ofender. A palavra, ela vai mexer com as bases que você tem de orgulho, de caráter, de vaidade. Porque de fato o que nós queremos aqui é enxertar Jesus dentro de você. Esse é santo, esse é bom, esse é poderoso, esse é Senhor de senhores, Ele é o nosso Rei. A Ele sim nós devemos olhar e admirá-lo e imitá-lo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Enquanto você vai lendo, vai abrindo aí, capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Então, se nós somos piores do que nós pensamos, irmãos, perdão, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Se você não trouxe Bíblia, nós vamos projetar aqui no telão. Pode usar a Nova Almeida, tá? Por favor. Porque se nós estamos falando de uma vida sem alegoria, de uma vida autêntica, íntegra, para Deus, Ele vai usar em nós algumas ferramentas para nos polir, nos podar, nos moldar. É como aquela banana que você vai descascando. Ninguém come uma banana sem descascar. Quem faz isso é faminto, desesperado, né? Você vai descascando a banana até você chegar ali no interior da fruta para você comer. É assim que Deus vai fazer com você e comigo. Deus vai nos descascando, vai tirando toda a roupagem de alegoria, vai tirando toda a roupagem do nosso egocentrismo, das nossas vaidades, até que você fique nu diante dele. E quando nós mostramos a nossa nudez ao Senhor, a nossa intenção de mostrar de fato quem nós somos, ali nós estamos prontos para sermos usados pelo Senhor. Irmãos, até que a nossa nudez e o nosso pecado esteja nas mãos do Senhor, fruto da nossa confissão para Deus, até aquele momento nós somos apenas homens. Quando nós nos despimos, nós nos tornamos homens nas mãos de Deus. Amém? Paulo chamado versículo 2. Aqui está falando, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Coloca no versículo 2, Davi. Eu preciso que você seja bem rápido, meu filho, tá bom? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Segura aí. Deixa eu te falar, deixa eu abrir o contexto para você. O contexto aqui é um só. O apóstolo Paulo está falando com uma igreja, e ele está se apresentando a essa igreja. Eu não sei você, mas eu já fui em alguns lugares
que Deus não estava lá. Eu já fui pregar em igreja que tinha uma música boa, que tinha comunhão boa, que tinha até uma boa comida. Eles fizeram um bom coffee break, mas Deus não estava lá, eles não eram de Deus. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, está falando, essa igreja, ela é de Deus, é uma igreja de Deus. Aí ele diz aqui, aos santificados em Cristo Jesus. O que quer dizer santificados em Cristo Jesus? Eles se santificam no Evangelho de Jesus Cristo. A teologia deles estava apontando para Jesus. Hoje em dia, nós estamos olhando a igreja está se movendo com tanta artimanha para segurar a gente. Não fala culto de oração não, fala reunião de intercessão. É mais... Por quê? Porque chamar as pessoas para orar hoje é um problema. As pessoas não querem. Não tem uma atração por isso. Sendo que em essência Deus está te chamando para quê? Para falar com Ele, irmãos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, eles são santificados em Cristo, a doutrina deles está bem alinhada, eles são chamados para isso, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus. Passa para o versículo 3, meu filho. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vai para o versículo 4, em nome de Jesus. Versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Versículo 5: porque em tudo vocês foram enriquecidos. Diga comigo, em tudo foram enriquecidos. Em tudo. Vamos lá, a igreja de Deus, a igreja é santificada e é enriquecida em tudo. A paz. Eu não conheço um pastor que não queira pastorear essa igreja aí, ó. Passa. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Ou seja, eles têm o testemunho. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando assim, vocês sabem a direção, porque o testemunho ele aponta a direção. Tem algumas pessoas aqui, eu queria que o Arthur e o Rafa estivessem aqui no salão, porque eu queria muito falar, apontando para eles dois. Pessoas que mudaram a direção, mudaram a forma de ver algumas coisas, e com isso começaram a influenciar outras pessoas. É exatamente isso que eles estão falando, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Ou seja, aquilo que Deus colocou em você é tão poderoso, é tão eficaz, é tão real, que se tornou atraente às outras pessoas. As pessoas começaram a olhar em vocês e ver o que em vocês? Um motivo de acreditar. Vai passando, passa para o versículo 7. De maneira que não lhes falta nenhum dom. Diga, não falta nenhum dom. O que é o dom? É uma habilidade, é um talento. Vamos falar da igreja. Os caras são de Deus, os caras são santificados, os caras têm o testemunho de Cristo, os caras são enriquecidos em tudo e não falta dom nenhum. Você está doido, irmão? Essa igreja aqui é top demais. Enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda por cima, eles são perseverantes. Passa para o versículo 8, deixa eu ver se eu terminei. E ele está falando de Jesus, lá está maiúsculo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, o próprio Senhor Jesus vai confirmar tudo isso que eu falei em vocês. Diga-se comigo, só que tem um problema nessa igreja. Porque nós estamos falando de uma vida sem fermento, um pão sem fermento, uma vida sem aparência. E para Deus, não importa se você diz que você é dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu dou graças a Deus por vós, porque vocês são de Deus.
Parece que quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está apontando que está tudo certo. E aí você ser um evangélico, você adotar, assumir uma personalidade evangélica, parece que resolveu todos os seus problemas. Parece que o dia que você entrou em uma casa que nem essa, em um galpão, onde a glória de Deus está sendo manifesta, e você se rendeu ao Senhor Jesus, parece que ali mudou tudo. Só que eu nunca vou desprezar o início de uma conversão. Só que é o início, diga-se comigo, o início de um novo homem, de uma nova mulher. Há um desenvolvimento que nos aguarda, que nos espera. É por isso que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: eu dou graças porque vocês são de Deus. E aqui eu abro um parênteses para trazer uma história bem rapidinha do rei Davi. O rei Davi disse outro dia bem assim, ó: se eu cair na mão dos meus inimigos, eu estou perdido. Se eu cair na mão do diabo, ele vai me peneirar. Que eu caia nas mãos de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque se você sabe quem é o seu pai, você sabe quem é você para o seu pai. Ele não está tirando a correção, mas melhor é estar com Deus. Não há outro lugar, não há outra pessoa melhor que nós desejamos estar que não seja com o nosso pai. O apóstolo Paulo está dizendo para esses homens: vocês são de Deus, mas eu quero saber como que vocês estão se comportando com essa realidade. E lembra que eu falei que para Deus não importa o que você é, o que eu sou? Bota no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. Aí o apóstolo Paulo, eu amo essa passagem do apóstolo Paulo, porque ele tira qualquer tipo de gatilho que às vezes uma igreja rica pode ter. O que é isso? Eu acredito que o Anderson também, as pessoas mais maduras aqui, o Albertino, conheço uma igreja que o pastor é refém dos membros, principalmente quando esses membros têm dinheiro. Já aconteceu aqui na nossa igreja. A pessoa se entristeceu com uma palavra do culto. No culto eu liberei uma palavra, e talvez a forma com que eu falei, não sei se foi isso, mas talvez a forma com que eu falei tenha sido errada. A gente tem que ser justo, íntegro. Esse microfone aqui, irmãos, ele não pode falar da minha identidade. Minha identidade tem que estar no meu coração. Muitas das vezes eu tenho que descer daqui. Muitas das vezes eu desço do púlpito, chego no meu carro e falo para minha esposa: hoje eu estou triste, porque eu não falei aquilo, eu não consegui transformar em palavras aquilo que eu estava sentindo de Deus. E eu posso ter magoado alguém com as minhas expressões. E por que eu falo isso? Porque a igreja, irmãos, para Deus, na visão de Deus, a igreja, ela não é uma joalheria. Nós somos a pedra preciosa de Deus. Só que nós não estamos em uma vitrine à mostra. Olha que diamante, nossa que rubi, nossa que colar. Não, a igreja ela não é uma joalheria. A igreja é uma mina, aonde essas mesmas preciosidades estão lá, porém precisam ser descobertas. Precisam cavar para encontrar. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo hoje aqui. E eu tenho certeza que nesse salão está cheio de joias preciosas que pertencem ao Senhor. Por isso que eu preciso ter muito temor no que eu vou falar para você. Amém? E aí o apóstolo Paulo falou assim: ó, eu não sou refém de uma igreja rica, eu não sou refém de uma igreja cheia de dons, eu não quero nem saber o que vocês são. Olha o que ele diz: irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que o apóstolo Paulo estava falando? Eu não fui lá para ser eloquente, eu não fui lá para vocês me bajularem, eu não fui lá para ser o bambambam. Passa para o versículo 2, Davi, passa para o 2. Porque decidi nada saber dentre vocês, a não ser Jesus Cristo. E tem que estar bem alinhado
com uma realidade de Deus, e este crucificado. Eu vou traduzir para você. Ele diz: porque eu decidi nada saber. Eu não quero saber quanto que vocês arrecadam. Eu não quero saber quantas escolas de ministro tem aqui. Eu não quero saber quantas células a igreja tem. Eu não quero saber quantos núcleos de família, quantas casas de recuperação, quantas igrejas abriram dessa casa. Eu não quero saber nada. A única coisa que eu quero saber é se o Cristo que eu preguei aqui nessa igreja, ele continua sendo o centro dessa mensagem. Lembra comigo, a igreja era de Deus, santificada. A igreja tinha vários dons, eram enriquecidas. Eles aguardavam a salvação, a volta de Jesus, e o Senhor ia confirmar a igreja. E o apóstolo Paulo disse assim, no capítulo 3, Davi joga no capítulo 3, versículo 1. E aqui o apóstolo Paulo mostra o problema da igreja. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas, vamos lá, 1, 2, 3, carnais, como a crianças em Cristo. Tinha muito de Deus, mas era rasa. Tinha muitas palavras, mas eram rasos nas palavras. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que vocês andam escutando, eu não sei o que vocês andam assistindo na internet, e nem quero saber. Eu não sei o que vocês têm se alimentado. Eu só sei de uma coisa: se não for de Cristo, se Cristo não for o cardápio e não um prato, se Ele não for o cardápio da tua casa, você vai andar, você vai correr, mas você vai parar. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. O alimento que nós recebemos deste mundo é um alimento terreno. O de Jesus é um alimento eterno. E aqui o apóstolo Paulo está apontando um problema da igreja. Eu, porém, irmãos, eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Então, o que adianta você não ter pegado a palavra e aprofundado nela? Pastor, talvez essa palavra não fosse adequada para os dias dos pais. Por que não? Eu estou falando com os sacerdotes da casa. A comida tem que ser outra, irmão. Eu não sei você, mas eu estou cansado com essa motivação que se prega hoje nas igrejas. Yes, yes, você pode. Yes, vai dar certo. Se você, yes, é agora. Não, irmãos. Diga assim comigo, assim, ó: sem Jesus, nada poderemos fazer. Se Jesus não for o centro da nossa teologia, nós vamos ser como essa igreja, cheia de dons, cheia de talentos, cheia de dinheiro. É por isso que o dinheiro sem um propósito, ele é um problema. Se você se serve do dinheiro hoje e ele não serve um propósito na sua vida, você pode se preparar. Será apenas uma fase aonde você vai prosperar. Porque dentro do propósito de Deus tem um destino para o seu recurso. Hoje, talvez hoje seja uma noite onde você vai alinhar o propósito de Deus com o seu. Nunca faça ao contrário. Nunca pegue o seu propósito e apresente ao Senhor e fale: Senhor, esse é o que eu quero. Abençoa o meu propósito. Porque nunca foi da terra para o céu. Sempre tem um modelo do céu para a terra. Quando Deus quis falar com Moisés e Arão acerca para eles construírem o primeiro tabernáculo, Deus disse para ele: faça como, olha só que incrível, como tinha um modelo, já existia um padrão. Nada foi feito de forma deliberada. Eu cismei, vou fazer as cortinas azul e as outras vermelhas. Eu vou fazer uma branca, a outra listrada. Não, tinha uma direção. Por quê? Porque já existia um modelo. E o que Deus está nos convidando hoje, irmãos, é para que nós venhamos conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aí nós temos que entender, e aqui eu vou dar uma cacetada, porque eu estou tão comportado aqui que eu não estou me aguentando.
Deus vai dar uma porrada em nós. Porque quando vier a reprovação de Deus, fala assim: esse projeto não é para você. Nós vamos precisar engolir o choro e aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu oro para que você quebre, para que o preço que você entre no propósito de Deus seja esse. Eu oro para que você quebre o mais rápido possível. Tem um menino cantando a música do Flamengo lá em cima, meu Deus do céu. Quebrou minha pregação. Tem que avisar ele que perdeu. Deus vai quebrar. Então, peraí, pastor, você está me desejando mal? Não, eu estou desejando que você comece, mas comece bem. Comece certo. Apresente ao Senhor. Ana queria um filho, irmãos. Fruto de quê? De uma opressão. Eucana, com duas esposas, uma tinha filhos, dava filhos e fazia raiva a Ana. Ana tinha o seu ventre fechado, ela era estéril. Em algum momento aquela mulher não dava mais, ela não se realizaria em uma talvez acho que uma das maiores missões de uma mulher, que é gerar. É por isso que a igreja, ela tem uma analogia direta à mulher, porque a igreja ela tem que ter um entendimento de que ela é um ventre. Irmãos, antes da igreja ser apostólica, ela precisa ser um ventre, ela precisa gerar. Antes da igreja ser missional, ela precisa gerar. E gerar aqui fala de conhecer e se dar ao conhecer. A mulher, quando ela está grávida, ela fica 9 meses conversando consigo mesma, irmãos. Você vai ser tão abençoado. Você é o fruto, você é o presente de Deus, é o fruto de Deus na minha vida. E eu fico pensando, Ana vendo Penina, não é isso? Penina, vendo Penina, além de ter filhos, ela ainda passava raiva em Ana, e Ana chorando. E um dia Ana se indignou, um dia Ana chutou o balde, um dia Ana foi lá e falar com Deus. Não, o que Ana fez? Um dia Ana simplesmente se derramou tanto. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se derrama, talvez as pessoas não entendam o que você está fazendo, porque nem o sacerdote entendeu. O sacerdote, eu acredito muito nisso, ainda que isso não esteja na Bíblia, mas eu acredito que o sacerdote, quando vê Ana, quando ele vê Ana orar, ele acha que ela está bêbada. Por quê? Porque talvez o vinho fosse mais íntimo da casa do sacerdote do que o próprio Senhor. É por isso que eu tenho orado ao Senhor por homens que entrem na vida de vocês, mulheres que entrem na vida de vocês, que tragam relacionamentos saudáveis aqui, ó. Homens que apontem para você: ei, esse vinho que você está tomando não é um vinho de Deus. Esse estilo de vida que você está adotando não agrada ao Senhor. Irmãos, eu oro por amizades sadias, ao ponto de confrontar os nossos equívocos. Eu não tenho problema nenhum, escute bem, em me assentar numa mesa onde uma pessoa está bebendo. Não problema nenhum. Essa semana sentei, eu e o Arthur, nós saímos, fomos almoçar, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ele fez uma foto, a gente estava com uma caneca tomando chá. Isso é de Deus, irmão, viu? Isso é profético, porque eu não tomo chá. Chá de Blackberry lá, o nome do trem lá. É bom que só. Aí o Arthur falou assim: pastor, essa foto aí, ó, o pessoal vai olhar, vai achar que é cerveja, chopp, né? Eu fiquei olhando, falei: é mesmo, né? Parece. Mas eu estou orando a pessoas que entram na sua vida. Quando você estiver com caneca de chopp, e perguntar assim: não é que está gostoso, é por que você está bebendo? Porque quando eu fazia uso da bebida, era uma fuga, era uma forma que eu tinha de fugir. Eu perdi um amigo drogado. Eu perdi um amigo há 2 anos atrás para as drogas. E ele era um adorador.
E aí ele chegava para mim e falava assim: Alanzão, a igreja não me entende, eu não consigo me libertar disso, mas eu estou adorando a Jesus, cara. E eu falava: cara, fica firme, nós estamos orando por você, eu preciso que você tenha força para você lutar contra isso. E eu sabia, irmãos, que mais cedo ou mais tarde meu telefone ia tocar e a notícia ia chegar. E um dia tocou e chegou. Esses dias nós encontramos a família dele, nós fomos na casa deles, nós somos amigos deles. E nós sentando lá, nós conversando, e a esposa falou: Alan, você é uma das pessoas que ele mais se orgulhava de ter como amigo, porque você sempre confrontou o problema. Eu falei: cara, eu entendo que você está assim, mas você precisa lutar contra. Você precisa ir contra o problema, irmãos. Irmãos, escute uma coisa: pregar uma graça para você que eu acho que é só uma parte, que é que Deus entende você. E eu estou aqui para afirmar isso e confirmar isso e validar isso. Deus entende o que você está vivendo, mas Ele não aceita isso. Porque se Ele aceitar, Ele aceita uma parte de você. E aí a integridade, que é um dos atributos de Deus, nós precisamos tirar isso do nosso vocabulário. A santidade, que é um dos motivos pelo qual nós veremos ao Senhor. Sem ela nós não veremos ao Senhor. Se nós não nos dedicarmos a ter uma vida de santidade, então nós temos que tirar isso do Senhor. Deixa eu te falar um exemplo do tanto que isso é importante. A santidade ao Senhor. Na antiga aliança, adorava-se ao Senhor com os animais. Vocês lembram disso? Faziam ofertas e sacrifícios com os animais. Aí tinha o boi. O boi no campo, ele servia para uma finalidade. Ali ele puxava carros de boi. Não é carro de boi não que fala, é aqueles arados. Como é que é o nome, Denis, que dá nisso? Você que é fazendeiro, recebe aí no teu espírito isso. Arado mesmo? Pois é, puxar aqueles arados. O boi, ele tinha uma outra função. Quando aquele boi ele era oferecido ao Senhor, ele era separado do seu funcionamento. Então mudava a posição dele, mudava o uso. E tem uma oferta na Bíblia que fala que ela é de total desfrute para Deus, que é o holocausto. O holocausto, irmãos, para Deus é o seguinte: como é que funciona? É tudo para Ele. É por isso que a oferta de holocausto para o Senhor, ela tinha uma característica: ela é uma oferta queimada. Tinha que queimar, e queimar tudo. Então quando o boi saía do campo e ele ia, servia o propósito, ele virava ali, ele saía da posição dele de boi e mudava a posição dele, ele mudava o uso. Ele não servia mais agora para puxar carros de boi e nem arado. Agora o uso dele era para total desfrute do Senhor. Assim éramos nós. Antes nós servíamos ao príncipe deste mundo, ao sistema deste mundo, a todo o organismo que rege esse mundo. O dia que nós olhamos para a cruz nos alcançou, porque foi Ele que nos amou primeiro. Ele nos encontrou primeiro. E quando o chofar de Deus tocou para nós, a convocação de Deus nos alcançou, nós mudamos de uso e de posição também. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para essa igreja é que eles mudaram de posição, mas não de uso. Irmãos, se nós não entendermos isso no nosso espírito, nós sempre vamos nos conformar com os pecados que batem todos os dias na nossa porta. Todos os dias nós somos tentados a pecar. Todos somos tentados. O que falta para nós então é termos uma consciência da presença de Deus. Vou dar um exemplo. Aqui só um exemplo. Aqui só tem brabo, né? Brabo que eu estou falando. Brabo que eu estou falando é bandidão, né? Só tem valentão. Aí a gente meteu um banco, caiu aí, Bruno. Aí a gente meteu um banco aí, pegou o dinheiro escondido e fez o quê? Vai para a praça contar? Não. Por quê? Porque você não quer ser descoberto. Você faz o que? Você se esconde. Você senta lá na praça com os seus amigos, está lá.
1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Não, por quê? Porque você quer se esconder. Por quê, pastor? Porque você sabe que ali, se estiver exposto, tem presenças de pessoas. Pessoas estão olhando, pessoas estão vendo. Você vai ser denunciado. A polícia vai te prender, vai me prender. Por quê? Porque nós temos uma consciência que tem alguém, uma força maior que a nossa, uma força policial que pode nos prender. Então por que a gente peca? Sabendo que Deus está olhando. É porque nós não temos uma consciência da presença de Deus. A gente peca achando que Deus entende. E quando nós fazemos isso de forma deliberada, o problema, irmãos, é que nós vamos sendo ensinados na nossa alma, e nós somos terríveis para aprender coisas ruins. Aprendemos assim, que Deus é Pai, e Pai perdoa. Vocês já viram aquelas entrevistas de pai, aqueles pai raiz mesmo, aquele pai raiz que o filho é preso, ele vai na delegacia, ele que leva o filho? Vocês nunca viram? Não, eu já vi, mas essa entrevista meio doida. O filho chega em casa e fala: pai, você roubou, né, menino? Sem vergonha. Vamos para a delegacia. E vai lá e apresenta. Ele apresenta o filho. Está aqui, ó. O pai é o delator. Ele é o primeiro acusador. Por quê? Por que ele faz isso? Será que ele não ama? Sim, ele ama ao ponto de sofrer por uma correção, por um processo. Ou você acha que Deus está sorrindo quando nós estamos pecando? Você acha que para Deus está tudo tranquilo? Não, o povo está pecando, mas um dia eles vão entender. O Espírito intercede por nós com gemido. Eu não sei você, mas eu não fico gemendo de alegria. Você dá uma topada no pé, no dedão, você vai... Por quê? Porque você sente a dor. O Espírito Santo sente a dor do nosso pecado. Ele sente o odor do nosso pecado. É por isso que nós precisamos ter uma consciência hoje de mudança de uso, mudança de posição. Porque nós não somos bois, nós somos filhos de Deus. Mas nós precisamos servir ao propósito de Deus. É por isso que eu disse que hoje a palavra iria rosnar para nós hoje. A palavra hoje iria rosnar para mim, para você. Iria confrontar a nossa posição, a nossa postura, para que a nossa mudança de uso seja uma mudança de relevância, irmãos. Pastor, isso é uma pregação para um culto de doutrina. Que seja. A partir de hoje, domingo, é culto de doutrina. Mas o que importa para nós é que Cristo, de fato, seja para nós tão real. E eu quero fazer isso hoje. Quero que você saia daqui com uma consciência de quem é Deus. Deus não está carente da nossa atenção. Há uma expectativa no céu para uma movimentação na terra. Olhe para mim. Há uma expectativa no céu. O céu está assim, ó. É agora. O Antônio vai mudar hoje. Hoje ele vai me conhecer. Há uma expectativa nos céus. Os comandos de Deus estão prontos para serem executados ao nosso favor. Deus está falando assim: hoje eu quero abençoá-los de forma extravagante. Mas eles vão precisar ter uma consciência que eu sou pai. E o pai ama e corrige porque ama. E todo aquele que tem por filho, ele açoita. Primeira Coríntios 5. 1 Coríntios, Davi saiu daí? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa a palavra te pegar. Deixa ela trabalhar você um pouquinho. Eu disse para você que hoje, quando eu subi aqui, eu senti uma barreira. Mas ela está caindo em nome de Jesus. Porque quando Cristo é exposto, nada fica diante do Senhor, irmãos. Nada fica diante dele. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Ouve-se por aí que entre vós existe imoralidade.
e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. É a mesma igreja. Cara, imagina a situação. A igreja estava tão conformada com o nível de pecado que tinha gente dentro da igreja querendo ter relação sexual com a madrasta dele. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade é tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Olha o que Jesus está falando aqui através de Paulo. Cara, vocês estão fazendo coisas que nem os gentios fazem. Por que Paulo está falando isso? Porque na Bíblia ele aponta 3 tipos de homens. O homem natural, diga comigo, o homem natural, ele não conhece ao Senhor. Toda a raiz dele ainda é adâmica. Aquele cara que, se você chamar ele para ir à igreja, ele vai. Mas se ele for pro bar, vai da mesma forma. Para ele é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque ele ainda não entende das coisas de Deus. Ainda que ele é indesculpável, porque toda a criação ela é indesculpável. A palavra de Deus nos diz isso. Toda a criação ela é indesculpável, porque ainda que não haja um missionário no campo lá pregando para aqueles aborígenes, aqueles seres, né, os humanos mais isolados do mundo, eles não foram vedados contemplar o Senhor através da criação, através das árvores, através da formação do mundo. Eles precisam olhar para aquilo e falar assim: alguém criou isso daqui, que não foi eu. É por isso que diante do Senhor não haverá ninguém inocente. Aí o apóstolo Paulo está falando assim, ó: o homem natural, ele não entende das coisas de Deus. Primeiro, o homem, aspecto do homem na Bíblia. Segundo aspecto, diga assim: o homem espiritual. Não, fala mais alto. O homem espiritual. Isso. Agora você coach. Yes. Quem é esse cara? Era o natural que conheceu o Senhor, e as realidades do Espírito foram impressas nele. Aí ele canta, ele adora, ele louva a Deus. Ele canta aquela música assim, Rafa, ó: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Tudo para ele é novo. E o fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Ele faz parte da família. Somos todos, e assim bem ajustados, totalmente guiados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. O homem espiritual é esse cara que nós cantamos agora. Tudo para ele é maravilhoso. Ele conheceu o Senhor, ele recebeu o coração do Pai. Só que Paulo não está falando do homem natural e nem do homem espiritual. Ele está dizendo que ele é carnal. E aqui entra o terceiro aspecto do homem na Bíblia. Quem é esse homem carnal? Ele era natural, ele conheceu o Senhor e virou espiritual, mas de forma deliberada ele abandona o espiritual e entra na carne. E Paulo está dizendo que a igreja de Coríntios
cheia de riquezas de Deus, cheia de sabedoria de Deus, eram carnais. E eram meninos. Jesus disse para Pedro, quando Pedro era menino, ele se vestia como menino. Aliás, ele se cingia a si mesmo. Como ele tornou estatura de homem, ele assume uma nova posição, um novo uso. Há uma necessidade de um amadurecimento, porque essa teologia rasa, onde nós nos conformamos, e aqui eu quero falar com os pais e com os futuros pais. Você não pode se conformar com o fato de apenas o seu filho estar vindo à igreja, ou de apenas ele conhecer superficialmente o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto Jesus Cristo não for uma realidade, o ar que entra nos pulmões dele, tudo na vida dele precisa adorar a Jesus. Aí, enquanto isso não acontecer, não descanse, não baixe guarda, continue enxertando Jesus na sua casa. Não se contente com uma rasura do conhecer a Deus. Tem igreja hoje, irmãos, deixa eu te contar uma fofoca. Tem igreja hoje que faz culto e que entende o problema do carnal. Não, isso é com o tempo. Não, nós não temos que convencer ninguém, de fato não temos não. Mas nós precisamos expor a Cristo. E como pastor dessa igreja, eu tenho um compromisso com você. O Nazareno subiu naquela cruz, não tinha roupas, sendo rei, não tinha glória, sendo coroado de glória. Subiu em cima de injúrias, meus irmãos, ele não precisava fazer isso. Ele estava nu naquela cruz. O pão sem fermento expõe tudo que nós temos, tudo que nós somos. Não adianta nós chegarmos a Deus com as nossas riquezas, com os nossos dons. Irmãos, se os nossos dons, e essa igreja nos ensina isso, se os nossos dons, se o nosso dinheiro não tem um propósito em Deus, Deus manda entregar esse homem para Satanás. Paulo diz, é melhor que entreguem ele a Satanás. Vai passando aí, o Sidney. Acho que é 5. Vai passando, 5, 2. E vocês andam cheios de orgulho. Olha isso, irmãos, olha isso. Tinha orgulho de ser carnal, cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Vai passando. E na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Peraí, segura aí, porque aqui tem um problema hoje, na igreja hoje, que é o seguinte, e eu vou dar uma cacetada aqui agora. Preciso de uma direção do meu pastor para tomar uma decisão. Isso é certo ou é errado? Pode falar. É certo. Por quê? A palavra de Deus fala, obedecei os vossos guias espirituais, vossos pastores. Porque entende-se que um pastor precisa ter maturidade para acompanhar para liderar um rebanho, para liderar um rebanho. Mas você não pode depender de mim. Eu sou um com você. Nós cantamos agora, eu preciso de ti, querida irmã, precioso és para mim. Juntos em Cristo nós somos uma família. Agora, você não pode depender de mim. E é exatamente isso que Paulo diz. E eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente. Por quê? Porque a palavra não se ausenta. O princípio não. Fisicamente eu não estou. É por isso que eu prego aqui na igreja, que quando eu estou fora daqui, essa igreja precisa fluir muito mais na minha ausência do que como na minha presença. Amém, irmãos? Passa para o versículo 4, Sidney, por gentileza.
E em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, como o poder de Jesus nosso Senhor, passa por 5. Que esse tal seja entregue a, pode falar, Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo desistiu de um irmão aqui? E que ele disse: as obras dele não glorificam a Deus. Que esse tal seja entregue a Satanás. Lembra que eu falei que o rei Davi falou que se ele caísse na mão dos inimigos ele seria morto, se ele caísse na mão de Satanás, ai dele? Paulo falou o seguinte: ele deliberadamente saiu da mão do Senhor. Irmãos, que você caia, que você quebre, mas que você caia e quebre nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, porque Ele é o oleiro. Ele é o oleiro, Ele que te restaura. Com ternos afetos, com laços, com entranhados afetos, Ele vai moldando você à imagem e semelhança de Deus. Paulo diz: entrega para Satanás. Irmãos, no conceito de igreja, Paulo está dizendo: não quero saber se tem dinheiro, não quero saber se tem dons, não quero saber se é relevante na cidade. Eu, por mim, entregava para o diabo. Você sabe o que quer dizer isso aqui para mim, para você? Nós não somos fracionados. Uma parte de mim adora a Deus ao domingo e na segunda eu estou debalde no pecado. Não satisfaz o coração de Deus. É por isso que naquela oração do fariseu, que ele falava orando de si para si mesmo no templo, do lado tinha um outro, acho que era o publicano, né? E o publicano falando assim: eu sou pecador, eu sou pecador, receba a minha confissão, porque que eu caia, mas eu quero cair nos teus pés, Jesus. Irmãos, o lugar mais alto que nós precisamos estar é aos pés dele, os pés do nosso Senhor. Que você caia, mas que você caia aos pés de Jesus, porque o nosso pecado, o fato de nós sermos pecadores, não nos tirou do radar de Deus. Romanos 5, versículo 8. E eu finalizo aqui. O fato de nós sermos pecadores não nos tirou da rota da graça. Romanos capítulo 5, versículo 8, por gentileza. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou você ficar bom. Ele não esperou você vencer o alcoolismo. Ele não esperou você vencer as drogas. Ele não esperou você vencer a pornografia. Ele não esperou você vencer o adultério. Ele não esperou você vencer a orfandade. Ele resgatou a mim e a você, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, rejeitaram. É por isso que a graça nos alcançou. Em primeiro momento nós somos piores do que nós imaginávamos. Mas aqui nós estamos entendendo que o fato de nós sermos piores não nos tirou do radar do Senhor. Aqui está o pão, que é o corpo, e o suco, que é o sangue. Quando eu fui mandar fazer o banner, o flyer, o rapaz lá errou e colocou assim, ó, Santa Ceia do Senhor. E a maioria das igrejas colocam assim, Santa Ceia do Senhor. E eu não gosto dessa nomenclatura. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque a ceia não é santa. Jesus nunca pegou esse pão e esse suco e santificou os elementos. Ele deu graças. É totalmente diferente. Então o que é a ceia? A ceia não é santa. Quem é santo? A ceia é para os santos.
A ceia não é um convite para você tomar e amanhã pecar, porque a ceia, ela é uma expressão exata da graça de Deus. E a graça de Deus não é um convite para uma vida de pecado. Ela é tudo para que você não precise pecar. Eu olho para aquilo ali e vejo pão e suco. No meu espírito é o próprio Senhor sendo enxertado em mim. Para quê? Para que eu tenha força. É por isso que quem tem que tomar ceia hoje é quem está fraco. É por isso que existe entre nós os que dormem, os doentes e os enfermos, os fracos. Ceia fortalece você em quê? Na sua relação, no seu entendimento de quem é Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Estava tudo combinado. Esse estrondo aqui ia ser um pouco mais alto, eu falei para ficar mais baixo. Queria em nome de Jesus falar com você. É você mesmo que entrou aqui hoje achando que seria apenas mais um culto. Não existe apenas mais quando o Senhor Jesus está no meio de nós. Ele é tudo em nós. Queria te convidar a você ser com Jesus. Não sei quanto tempo tem que você não toma ceia. Se eu pudesse, eu fazia todo culto de ceia, para que nós venhamos ter uma consciência exata. Obrigado, meu querido. De quem é Deus. Pode levar o café, esse foi eu. Queria chamar você para vir aqui, ocupar esse espaço aqui da frente. Aqui todo mundo, vem para cá. Vamos ficar aqui um tempo juntos aqui em nome de Jesus.